Boa noite, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores. Com a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª sessão ordinária de 2024, de 11 de novembro de 2024. Só comunicar a todos que a ausência do presidente é devido ao trabalho dele e não pôde estar presente hoje. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 41ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de novembro de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifeste. Ata da 41ª sessão ordinária aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito aos secretários, o vereador Cride, que faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite também aos nossos colaboradores. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais, em suas casas. Desde já o desejo de uma ótima noite e uma ótima semana. CEBEJA, professor Albano Tomazini, ensino fundamental e médio. Ofício número 66, 2024, Guaraniaçu, 7 de novembro de 2024. Prezado senhor secretário, através deste, a direção do CEBEJA, professor Albano Tomazini, agradece e confirma o convite para a participação da sessão ordinária do Legislativo Municipal, a fim de explanar sobre a atuação do CEBEJA, professor Albano Tomazini, assim como a situação referente à transferência desta unidade educacional, conforme consta no ofício número 61 de 2024. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Gladimar Terezinha Rakoski Tonetti. Grandes amigos do meio ambiente de Guaraniaçu, Paraná, GAMAG. Guaraniaçu, 7 de novembro de 2024, ofício número 03 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente pelo presente, gostaríamos de agradecer todo o apoio de vossas excelências na destinação de recursos por meio do orçamento impositivo para a realização de atividades voltadas à castração e destinação de rações para cães de rua. Aproveitamos a oportunidade para solicitar às vossas excelências que verifiquem a possibilidade de novamente estar indicando recursos no orçamento de 2025, para que haja continuidade nas ações de castração e destinação de rações para cães e gatos de rua. Sem mais para o momento, atenciosamente, Marli Cola, presidente do GAMAG. UAB, Universidade Aberta do Brasil, Polo de Guaraniaçu. Ofício número 34 de 2024. Guaraniaçu, 6 de novembro de 2024. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, vimos através desse cordialmente cumprimentá-lo e solicitar um espaço na tribuna da Câmara Municipal de Guaraniaçu na próxima segunda-feira, dia 11 de 11 de 2024, para apresentar o trabalho desenvolvido na Universidade Aberta do Brasil. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem presentes ou necessárias. Atenciosamente, Lourdes Rota, coordenadora do Polo UAB. Professora Iracema Nazaré Machado. Associação dos Desbravadores Desmondós de Guaraniaçu. Ofício número 21 de 2024, Guaraniaçu, 7 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores da Câmara Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente pelo presente, gostaríamos de agradecer todo o apoio de vossas excelências na destinação de recursos por meio do orçamento impositivo, do qual ainda não nos foi liberado por estar no processo de empenho na Secretaria de Educação e Cultura. Porém,
Dentro dos próximos 10 dias será realizada a liberação do recurso e posteriormente apresentaremos a prestação de contas. Aproveitamos a oportunidade para solicitar às vossas excelências que verifiquem a possibilidade de novamente estar indicando recursos no orçamento de 2025 para que possamos executar nosso plano de trabalho com os desbravadores no próximo ano e fazermos as seguintes estruturações necessárias para melhor atender os desbravadores do município, no qual elas são: compra de 45 colchonetes necessários para acampamento, valor R$ 8.850. Compra de um freezer vertical, R$ 2.900. Compra de uma geladeira, R$ 2.500. Fabricação de um roupeiro sob medida para guardar o uniforme da fanfarra e outros uniformes do clube, valor R$ 12.000. Inscrição no Campore, evento estadual que ocorrerá em novembro de 2025 em Foz do Iguaçu, 45 desbravadores, R$ 200 é o valor da inscrição por aluno, R$ 9.000. Compras de alimentos para a produção de refeições para 45 desbravadores durante o evento em novembro de 2025, R$ 5.000. Gastos com alimentação nos acampamentos e caminhadas de instrução que realizaremos durante o ano de 2025, R$ 2.750. Materiais de construção e mão de obra para acampamentos, materiais de construção e mão de obra para acabamentos, reboco, piso e pintura do depósito e cozinha da nova sede dos desbravadores que está sendo construída, valor R$ 20.000. Valor total solicitado, R$ 63.000. Sem mais para o momento, atenciosamente, Emerson Ivanaldo Arnes, presidente. Núcleo Social Santo Antônio de Guaraniaçu. Ofício número 17 de 2024. Venho, através deste, agradecer em nome dos idosos do Lar de Guaraniaçu aos ilustres vereadores pela iniciativa de direcionar dividendos em forma de medida impositiva para a instituição em 2022. Carlos Roberto Ferreira, Edir Fátima Queiroz Sandre, José Ivomir de Oliveira, Euclides Marcelino, Gustavo Antônio Moraes Jesus, Oumir Santim. Com o valor destinado, foi adquirido câmera fria, 2 freezers, micro-ondas, amassadeira de pão, forno industrial, material de construção para cercar o terreno, para construção de base para caixas d'água, caixa de água, início de construção de sala multiuso. Em 2023, direcionaram verba a senhora Edir Fátima Queiroz Sandre e os senhores Euclides Marcelino, José Ivomir de Oliveira e Marconde Figueiredo Volet. Com o valor direcionado, foi aumentado o padrão de energia elétrica, construção de base para gerador de energia, projeto de previcêndio, está pronto e aprovado, as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiro. Somos gratos a todos. Salientamos que sem essa ajuda não teríamos conseguido ofertar essas melhorias no ambiente que os idosos residem. Hoje, com 37 idosos permanentes, cada dia temos novos desafios. Contamos com a colaboração de todos para que no próximo ano possamos continuar as melhorias, ofertando condições dignas para nossos velhinhos. Gratidão. Idosos e diretoria contam com a colaboração de todos os representantes de nosso município, representantes do povo. Valéria Fontanella Bertuol, presidente em exercício. Inclusive, acaba de se fazer presente. Seja muito bem-vinda, dona Valéria. Dona Lúcia também, com seus filhos. Seja bem-vinda. E uma ótima sessão para nós todos. É com você, presidente. Obrigado, senhor secretário. Com referência à solicitação da tribuna da Associação de Desbravadores,
foi deferido o pedido deles e eles farão uso no dia 18 de novembro. Na sessão do dia 18 de novembro. Também a solicitação da coordenação do Polo UAB, eles farão, foi deferido e eles farão uso da tribuna no dia 25 de novembro. E hoje estará presente aí a professora Gladimar Acosta Tonetti, a diretora do CEBICHA, entre o pequeno e o grande expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Temos uma indicação e um requerimento para a deliberação. Solicito ao senhor secretário, vereador Cride, que leia a indicação 023/2024, de autoria da vereadora Edir Fátima Queiroz Sandri. Câmara Municipal do Guaraniaçu, Estado do Paraná, indicação número 023 de 2024, datada em 5 de novembro de 2024. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade e a viabilidade de realizar na construção de quebras-molas no loteamento Paris, conforme a resolução do CONTRAN. Justificativa. Tal solicitação justifica-se pelo fato de que os veículos transitam pelas ruas em velocidade elevada e a construção dos quebras-molas evitarão possíveis acidentes, pois no loteamento há muitas crianças e algumas costumam brincar na rua. Desta forma, a construção irá garantir maior segurança a todos. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2024, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora. Ok, secretário. Em discussão, indicação 023, de autoria da vereadora Edir Fátima Sandri. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão aqui conosco, Valéria, presidente do Lar dos Idosos, as que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os colaboradores desta casa. Eu fui procurado por alguns pais que moram lá no bairro Paris, há alguns dias, os quais me relataram que tem muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, que não respeitam a velocidade dentro de um bairro lá, que o pessoal está descendo, como é descida ali, em alta velocidade, como foi lido pelo secretário, é um bairro bastante populoso, onde tem muitas crianças, e os pais estão se sentindo muito inseguros com relação às crianças naquele bairro lá, por conta de não ter quebra-molas, e algumas pessoas, inclusive alguns moradores do próprio bairro, segundo os pais me relataram, que não respeitam e andam em alta velocidade dentro do bairro, entre outros que só transitam por lá. Então, por segurança, antes que aconteça alguma coisa, para que estude a possibilidade de estar pondo alguns, não precisa encher de quebra-mola, é claro, mas alguns quebra-molas nesses pontos mais estratégicos, onde o pessoal mais anda em alta velocidade, que se conversar com os moradores do bairro, eles vão saber dizer, né, quais seriam os pontos que mais o pessoal anda em alta velocidade, e que, para se evitar, né, de acontecer uma tragédia ali, como os pais falaram, sabe, os pais que me procuraram, a gente sabe que rua não é lugar de criança brincar, mas quem segura uma criança? Diz que a tardinha, principalmente, mesmo com os pais ali na calçada, junto com as crianças, tem lugares que até em cima da calçada está se tornando perigoso, porque o pessoal não respeita a velocidade e é perigoso até subir numa calçada e pegar uma criança dessa. Então, que se estude com carinho essa possibilidade de estar fazendo alguns quebra-molas para evitar essa tragédia. Seria isso, senhor presidente. Ok, continua a discussão, indicação 023. Em votação, vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Edi. Favorável, senhor presidente. Vereador Cride. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente.
Indicação 023, de autoria da vereadora Edi Fátima Sandi, aprovada por todos os vereadores presentes. Tinha um requerimento, 01024, de autoria do vereador José Ivomir de Oliveira, mas como ele não está presente, então esse requerimento passa para a próxima sessão. As matérias aqui só são discutidas se o autor estiver presente. Passa agora a discussão e votação dos projetos de leis em pauta. Peço ao secretário que leia a mensagem do projeto de lei 037/2024, de autoria do Executivo. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através de anulações de dotações e excesso de arrecadação. Os recursos foram alocados para fazer frente às despesas correntes até o final do exercício da Secretaria de Finanças, para pagamento de financiamento e Secretaria de Educação. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Obrigado, secretário. Vereador Cride. Em discussão, projeto de lei 037/2024 do Executivo para votação em segundo turno. Em aprovação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Cride. Favorável. Vereadora Edi. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 037/2024 do Executivo aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da mensagem do projeto de lei 038. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através de apuração de superávit financeiro e provável excesso de arrecadação e anulação de dotações para despesas diversas em várias secretarias. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, projeto de lei 038/2024. Em votação, vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Edi. Favorável, senhor presidente. Vereador Cride. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 038/2024 do Executivo aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Passamos agora à leitura da mensagem do projeto de lei 039/2024 do Executivo. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal o projeto de lei que dispõe sobre alteração da Lei número 1121 de 2018 e estabelece outras providências. O presente projeto trata de adequações no programa Bolsa Família Municipal, especificamente em seu artigo 4º, requisitos para atendimento, visando beneficiar a população na concessão de benefícios.
Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Ok, senhor secretário. Em discussão, projeto de lei 034. Em aprovação, vereador Gustavo, Favorável, senhor presidente. vereador Aide, Favorável, senhor presidente. vereador Cride, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Rigo, Favorável, senhor presidente. vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 039/2024 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Eu agradeço a presença agora da diretora, professores, colaboradores e alunos do CEBEJA. Após o pequeno expediente, a diretora vai fazer uso da palavra na tribuna. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Temos 2 projetos que foram protocolados. Peço ao secretário que leia o projeto de lei 041/2024 do Executivo e o projeto de lei 07/2024 do Legislativo. Muito bem, senhor presidente. Por questão de ordem, quero desejar meu boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Projeto de lei E número 041 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a inclusão de vagas no plano de carreiras, cargos e salários do quadro efetivo de servidores do município de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Lei Municipal 610 de 2011 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica incluída a vaga de provimento efetivo no plano de carreiras, cargos e salários do quadro de servidores efetivos, no anexo 2 da Lei Municipal número 610 de 2011, conforme abaixo segue. Anexo 2. Cargos de provimento efetivo. Número de vagas, cargo de provimento efetivo, carga horária semanal, classe, vencimentos em valores. Número de vagas, 2. Cargo de provimento efetivo, educador residente, carga horária semanal, 40 horas, classe, vencimentos em valores. Classe 3, R$ 2.364. Classe 4, R$ 2.434,92. Classe 5, R$ 2.507,97. Número de vagas, 2. Assistente social, cargo de provimento efetivo, carga horária semanal, 30 horas, classe e vencimentos em valores. Classe 4, R$ 3.307. Classe 5, R$ 3.406,21. Classe 6, R$ 3.508,40. Artigo 2. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 1 de novembro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Projeto de Lei L número 007/2024. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Direitos Autistas de Guaraniaçu e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica a Associação de Apoio aos Direitos Autistas de Guaraniaçu, devidamente inscrita no CNPJ sobre o número 57.491.477.1000 ao contrário 34, reconhecida e, por força de lei, declara entidade de utilidade pública no município de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guaraniaçu, 7 de novembro de 2024, Wilson Marcelo Corona, vereador. Eram esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok, secretário, obrigado. Comunico à Comissão de Justiça e Redação que o projeto 041/2024 do Executivo e os projetos 007/2024 do Legislativo estão à disposição para que seja feito os pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia e está aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas presentes, as professoras, alunos, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, peço um ofício que seja enviado para a Copel. Eles fizeram um serviço nas redes de luz do Borminha, sentido ao Borma, mas um serviço de extrema porquice, desculpa a palavra. Derrubaram as árvores na estrada e não tiraram. Só está passando carro pequeno, desviando, não tem condição. Caminhão não passa, ou alguém com a caminhoneta aí maior não passa. Então, que eles tomem as providências cabíveis, porque esse povo deve estar ganhando para trabalhar e não para fazer um serviço porco daquele. Seria isso, muito obrigado. Ok, vereador Marquinhos. Isso aí é uma firma que foi contratada pela Copel, né? Deixou de fazer os compromissos dela. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo o vereador que queira fazer uso da palavra do pequeno expediente, só vou aproveitar falar aí para os alunos, professores e a diretora de como é a sessão as sessões da Câmara Municipal, né? A gente faz a abertura da sessão. Essa é uma sessão ordinária, tem as extraordinárias também, que as ordinárias são todas às segunda-feira, às 19 horas. Aí tem a leitura, a aprovação da ata da sessão anterior, a leitura das correspondências, depois a gente passa para a votação das indicações, depois que todas as indicações foram que os vereadores fizerem, a gente passa para os requerimentos. Depois de todos os requerimentos aprovados, se passa a votação dos projetos. Primeiro os que estão em segundo turno, depois os que estão em primeiro turno, porque os projetos são votados em 2 turnos. Se for aprovado ou rejeitado os 2 turnos, só em 2 turnos. Se num turno é rejeitado e o outro é aprovado, vai para o terceiro turno. Mas dificilmente o projeto que vai para terceiro turno, né? Então são 2 turnos. E depois tem o grande expediente, onde o vereador tem 5 minutos para fazer solicitações para encaminhamento de algum pedido que tenha feito. No caso, que foi eu agora aqui, o exemplo do Marquinhos do Borma, né? Então, o vereador pode fazer pedido para qualquer problema que lhe vê, para que seja resolvido ou que tome providência uma empresa ou órgão público. Aí, depois, pela lei, nós podemos ceder uma parte por 30 minutos a palavra para qualquer cidadão, entidade que queira fazer uso. No caso, hoje, o CBEJ vai fazer uso da palavra por 30 minutos. Depois desses 30 minutos, os vereadores podem, de livre, espontânea vontade, se acharem que é bom fazer alguma pergunta, para algum esclarecimento, os vereadores podem fazer perguntas àquela pessoa que está com a palavra. E depois disso, a gente passa para o grande expediente. No grande expediente, todos os vereadores têm 10 minutos para falar no assunto que eles quiserem falar, né? Então, é um momento que o vereador pode se expressar de como ele quer, porque na hora de aprovar os projetos, só pode falar sobre o assunto do projeto que está sendo aprovado. E o grande expediente é liberdade para o vereador falar o que quiser. Então, diante do nosso regimento, convido a professora Gladys para que venha fazer uso da palavra por 30 minutos, ou se precisar mais também, a gente não tem problemas. Pode dar.
Aí, só mais um momento aí. Ó, e infelizmente, ou por ordem, assim, né? Quem está na plenária não pode se manifestar. Então, tem vezes assim que a gente, quando alguém se manifesta lá, o presidente aqui pede para não falar, é que está no regimento que as pessoas que estão ali não podem falar, tá? É só ouvir e a hora que quiser a palavra é fazer igual a diretora fez, pedir, e numa sessão pode falar daí. Fica à vontade, diretor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes e ouvintes desta Casa de Leis. Na semana passada, então, estivemos aqui, dirigimos um ofício à Câmara de Vereadores e foi exposto o nosso problema em relação ao CEBEJA do que estávamos passando. Vou fazer uma recapitulação bem rápida para o vereador Marquinhos, que não estava presente, e o Euclides, né? Então, no dia 31 de outubro, eu fui chamada no Núcleo Regional de Educação, eu, Gladimar Terezinha Rakoski Tonetti, diretora do CEBEJA, a professora Albano Tomazini, estando lá desde 2018. Fui chamada pela chefia e só me informaram que eles iriam transferir o CEBEJA para o Colégio Desembargador, motivo pelo qual eles teriam muitas salas ociosas lá à noite, e isso seria contenção de despesas para o Estado, né? No entanto, naquele momento mesmo, eu já me declarei para a chefia, para a coordenadora da EJA, que nós não aceitaríamos essa decisão, né, que teria vindo lá da SEED, da Secretaria de Estado da Educação de Curitiba, e que a gente iria se mobilizar. Como vocês estão vendo, né, todos aqui estamos inconformados com a situação. Muito bem. Dirigimos ofício também ao Sindicato Rural, à SEG, ao vereador Carlão, ao Gustavo também, que ficou sabendo, né? E vários, ao prefeito Osmário, vários vereadores nos ajudando também. Já fomos até a promotoria, então estamos nos mobilizando. Mas estamos aqui hoje, né, toda a comunidade do CEBEJA, pedindo encarecidamente o apoio dos senhores vereadores nessa questão. E vou expor os motivos aqui, então, né? Em primeiro lugar, a EJA, hoje, ela tem 115 alunos matriculados e frequentando. Tivemos 178 matrículas, mas por um motivo de saúde, transferência, trabalho, os alunos, né, alguns desistiram, mas atualmente temos esse número de matrículas, né? Maior que muitas escolas que estão funcionando aí no estado do Paraná, com 18 alunos, 25 alunos, né? Muito bem. O CEBEJA, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ela é uma modalidade específica, né? Ela tem uma proposta pedagógica específica. Então, tudo é direcionado diferente para os nossos alunos jovens e adultos. Alunos para o ensino fundamental a partir de 15 anos e alunos do ensino médio a partir de 18. Mas temos toda a faixa etária, como vocês estão vendo aqui, né, que frequentam o CEBEJA. E conforme os senhores vereadores mesmos disseram, vários de vocês também passaram lá pelo CEBEJA, né? É uma escola com qualidade de ensino, com professores habilitados, né? E, além de tudo isso, temos a estrutura toda montada lá no CEBEJA, né? O ano passado, já relatado em ofício, dirigido à Câmara, ano passado recebemos, né, o laboratório de informática, todo ele novinho, instalado, com rede de internet. Recebemos 15 tablets que, quando tem um professor que usa o laboratório de informática, outro professor, concomitantemente, pode estar usando os tablets em sala de aula. Então, estamos atendendo à demanda do Estado, que é fazer uso das tecnologias e das plataformas educacionais, que tanto dinheiro ele tem investido para isso, né? O nosso CEBEJA, ele tem uma frequência excelente,
né, perto da frequência de outros CBJs. Cascavel, por exemplo, que é o maior CBJ, tem uma frequência de 60% no máximo. Hoje o nosso está em torno de 88% a 90% a frequência dos alunos. Nós sabemos que isso é muito importante para o Estado, né, que ele cobra muito o aluno presente na escola, tanto que ele tem investido bastante, e a gente também cobra dos nossos alunos, e aqui estão eles, né, lutando pela nossa causa, certo? Além de tudo isso que eu disse, temos aqui alunos do Campo Bonito, IBEMA, né? Já tivemos alunos do Diamante do Sul, né, e que vão vir também. Temos alunos que vêm do Rio Guarani, ali de Nova Laranjeiras. Temos alunos do Guaporé, que vem um transporte. Temos a linha que foi aqui autorizada pelos senhores, ali para o Borman, né, São José, Bela Vista, que fazem essa linha também, né? Então, nós temos alunos assim de várias áreas rurais do município de Guaraniaçu e dos municípios arredores também. Então, se fechar esse CBJ, né, que é a transferência, entre aspas, dita pelo governo, não vai ser só uma transferência, vai ser um fechamento, o decretamento do fechamento. Porque os nossos alunos já se manifestaram que eles não querem mudar de lugar, eles não querem ir para outro lugar. E hoje, conversando com as diretoras do Colégio Desembargador, elas também concordam conosco, dizendo que cada qual no seu lugar. Lá é uma proposta diferente, é ensino regular, ensino fundamental e médio. E nós somos a proposta de educação de jovens e adultos. Então, nós ficamos no nosso lugar, porque temos todas as condições de continuar, né? E eles, no colégio deles, com todas as condições também. Além de tudo isso, o CBJ é uma educação inclusiva, né? Muitos dos nossos estudantes aqui, que não puderam lá, na sua idade, né, estar frequentando uma escola, hoje retomam os seus estudos, né, com muitas expectativas, né, para concluir esse estudo, para conseguir um bom lugar, né, um bom trabalho. Né? Às vezes é a única esperança lá na casa, lá na família, desse aluno que veio para o CBJ estudar e conseguir, né, almejarem um futuro melhor. E muitos dos nossos alunos já se formaram, hoje são professores da rede também, trabalham no município, né? Conseguem um bom trabalho. A gente vê aqui na cidade, em muitas empresas, estão muito bem empregados, certo? Então, o CBJ, ele proporciona isso, né? E fechar isso, fechar essa escola, vai ser uma perda irreparável para o município. É fechar uma escola, é acabar com uma história. O CBJ funciona desde 1987, né? Ele tem mais de 37 anos de funcionamento e sempre se manteve. E pelos números nós sabemos que existem muitas pessoas que precisam de alfabetização no nosso município e nos municípios arredores. E a EJA é o lugar adequado para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade lá atrás. Outro detalhe, né? Alunos menores, né, que por um motivo ou outro não se adequaram lá no ensino fundamental, no ensino regular, acabam desistindo, acabam reprovando, né, acabam se evadindo da escola. Muitas vezes são encaminhados, né, por via judicial, encaminhados via conselho tutelar, né, e também por livre e espontânea vontade, e muitas vezes internados no ICENSES, que lá o ensino ofertado é a educação de jovens e adultos. Quando saem desse lugar, eles vêm para o CBJ, que o CBJ é o mesmo ensino, e eles aproveitam aquilo que eles lá fizeram. E quando eles saem do regular e vêm para nós, eles tomam outra postura também.
São adolescentes que lá dão problema, que não, né, vários graves problemas de indisciplina chegam no CEBEJA, convivem com pessoas adultas, convivem com pessoas, né, mais maduras, eles acabam mudando a postura deles, senhores vereadores. Então, é muito importante. Eu poderia passar a noite aqui discorrendo sobre os N motivos, né, para a nossa escola se manter aberta e os benefícios que ela traz para Guaraniaçu e para os municípios vizinhos, certo? Além de tudo isso que eu tenho dito, nós estamos com todos os atos regulatórios do CEBEJA em dia, válidos, tanto que o CEBEJA pode certificar exames online, que são aquelas provas antigas que existia, que as pessoas vinham e faziam, hoje é diferente. O aluno vai lá no laboratório do CEBEJA, ele faz lá na frente do computador, e a prova abre no momento que ele entra lá e digita o CPF dele. Então, ninguém tem acesso a essa prova antes, é somente o aluno, esses exames online. E também, se ele, né, conseguir a nota 6, ele é aprovado, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Nós certificamos também o Enseja, que é um programa do MEC, né, que o aluno vai lá fazer uma prova. Essa prova é feita lá em Cascavel, e ele, com o resultado, que é emitido lá pelo site do MEC, ele traz esse extrato de notas para nós, com autorização do Núcleo Regional de Educação, e por estar com todos os atos regulatórios em dia, a gente pode fazer essa certificação também. O que muitas empresas hoje solicitam esse histórico de conclusão, tanto do ensino fundamental quanto do médio. Temos muitas empresas. Cascavel, por exemplo, solicita a escolarização. O INSS, temos muitos alunos recebendo benefícios, né, por um motivo de doença ou acidente de trabalho, que são encaminhados para o CEBEJA. Eles vêm com uma lista de frequência, né, no final do mês, das aulas que eles frequentaram, eles têm que levar para o INSS, e isso garante a continuidade do recebimento desse benefício, enquanto ele não pode voltar ao mercado de trabalho. Então, é o sustento de muitas pessoas, o CEBEJA também. Além de tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, o governo do Estado tem direcionado muitos recursos para nós, através do Fundepar, que a gente recebe um fundo rotativo todo mês, né, para as despesas, né, de consumo, de expediente, material de limpeza, né? E fora isso, a gente recebe uma verba anual do MEC, que é do PDDE, para a gente adquirir bens de capital. Então, os nossos alunos estão aqui, com prova de que a gente tem adquirido impressoras, notebook, né? Assim, todas as atividades que os professores nos solicitam, né? A gente tenta atender a todos, materiais pedagógicos. Então, a escola está lá, aberta, para vocês visitarem e conhecerem o CEBEJA, quem não conhece ainda, né? E verem como ela está. Está um colégio totalmente revitalizado. Além do Fundepar, nós recebemos também já 2 verbas da Escola Bonita, através do vereador Gustavo, do deputado Traiano. No ano de 2022, foi R$50 mil, né, que nós reformamos todos os banheiros da escola, estão lá reformados, inclusive reformados e com chuveiro para receber os atletas dos jogos escolares, né? Jogos escolares, Jarcãs, jogos estudantis. A escola tem sediado esses atletas, né, quando eles vêm a Guaraniaçu. E isso é muito bom, porque tem dado uma visibilidade muito grande para o município. Tanto, né, que a atual gestão tem investido muito no esporte, né, que é algo tão bom mesmo. Através da Secretaria de Esportes também tivemos a quadra totalmente revitalizada,
está lá muito bonita. Nós temos quadra coberta, que muitos colégios de Cascavel não têm quadra coberta, né, para as atividades de educação física. Então, como eu disse, a estrutura ela está em pleno funcionamento. Nessa última verba do ano passado, de 2023, que gastamos agora, em abril de 2024, trocamos todo o piso cerâmico lá do CBEJA, vocês viram a entrada, o saguão, pintamos aquela entrada, né? Foi arrumado toda a calçada lá da frente, a acessibilidade, tinha muitos buracos, as pessoas iam lá, né? Durante o dia funciona a escola primária. Então, muitas crianças pequenas, pais que iam lá, e aquela calçada com muitos problemas. Hoje está totalmente revitalizada, né? Então, reafirmo aqui, para a comunidade, aos senhores vereadores, senhor presidente, e aos ouvintes, né? Aos nossos munícipes, Guaraniaçu tem um colégio que é referência na educação de jovens e adultos. E ela deve se manter. Ainda, antes de receber essa informação do Núcleo Regional de Educação, nós já estávamos fazendo o planejamento para 2025. Então, nesse período de 15 dias, nós já temos algumas turmas aprovadas já pelo Núcleo Regional de Educação para 2025. Então, já temos 3 turmas aprovadas. Atualmente, o CBEJA funciona com 8 turmas. Temos EJA presencial e EJA EAD. Para quem não pode ir todos os dias na escola, nós temos para o ensino médio a EJA EAD, que o aluno precisa ir 2 dias na escola, fazer as avaliações, como é uma faculdade EAD, e os outros dias ele faz as atividades numa plataforma online, que ele pode fazer lá no final de semana, no dia que ele não trabalha. Tá? Então, oferecemos tudo isso, né? Então, já temos essas turmas aprovadas, já temos demanda de alunos e temos professores habilitados para todas as áreas, né? Não temos falta de professor na nossa escola. Muito bem. Em função de tudo isso que eu estou aqui dizendo para os senhores, quais os impactos, né, que esse fechamento do CBEJA pode ocasionar para o município de Guaraniaçu, principalmente, né, e para os municípios que trazem os seus alunos todas as noites para cá. Deslocamento de estudantes. Para onde que esses alunos vão estudar? Tá? Porque daqui a pouco vai fechar ali no desembargador. Eles já falaram que não vão. Vai uma minoria, tá? Funciona ali 6 meses, no outro semestre a gente não consegue abrir, porque você precisa ter 20 alunos por turma para abrir. Esse é o critério da CED, e precisa ter 20 alunos, no mínimo, para abrir uma turma. Se não tiver os 20 alunos, não abre a turma. Certo? Qual é a escola mais perto? Cascavel. Vocês acham que é fácil montar um transporte, organizar e aprovar esse transporte para levar os nossos alunos da EJA lá para Cascavel, né? Que é a escola mais perto que oferece a educação de jovens e adultos. A importância da educação de jovens e adultos para o município. Como eu disse para vocês, ela oportuniza, né, esses alunos a concluir os seus estudos. Aqui nós temos futuros vereadores, né? Quantos alunos daqui, quantos alunos dos municípios vizinhos foram até o CBEJA procurar os seus documentos para poder se candidatar agora nessa última eleição, né? Que precisava ter a escolarização mínima ali, foram lá buscar os seus documentos, né? Alguns concluintes, outros ainda por terminar, né? Quantos alunos daqui que passaram no concurso público aqui em Guaraniaçu e que foram até o CBEJA, né, procurar a sua escolaridade para poder assumir o concurso público, né? Nós temos uma aluna, vou citar um exemplo aqui, se eu deixar de alguém de fora, me perdoe, a Ana Paula Martins. Ela foi até era nossa aluna antigamente,
desistiu por motivos pessoais, passou no concurso, foi lá assumir, buscar, né, a sua documentação. Não tinha terminado o ensino fundamental. Foi até a prefeitura, foi para o final de lista, voltou a estudar, fez nova matrícula, né? Terminou o ensino fundamental, foi chamada de novo, em nova chamada, levou a sua conclusão do ensino fundamental e, neste semestre, vai concluir o ensino médio. Então, o CEBEJA, ele oportuniza, né, muitas oportunidades para os nossos guaraniaçuenses. Como eu disse, a melhora das perspectivas profissionais, né? Então, ele vai impactar, né? O município vai impactar, os cidadãos guaraniaçuenses vão ficar estagnados por não terem esse acesso, por não poderem frequentar essa escola que hoje está ali, perto deles, né? Um ensino gratuito, público, de boa qualidade, né? Com merenda da melhor qualidade, que hoje o nosso governador oferece uma merenda exemplar para todo mundo, né? Tanto nos colégios regulares quanto no CEBEJA, né? Nós temos carne lá que a gente pode servir todas as noites, né? À noite a gente serve janta mesmo. Alunos que saem dos seus trabalhos e vão direto para o CEBEJA e jantam lá no colégio, né? Então isso é muito importante também. O CEBEJA, ele quebra o ciclo de pobreza no nosso município. Como eu disse para vocês, muitos alunos aqui é a única pessoa que é o sustento da sua família, né? É ele que está levando condições para manter essa família. Então, vai acontecer o quê se esse aluno também não vai poder concluir os seus estudos? Aprendizado ao longo da vida. Quantos pais de famílias que nós temos aqui, que antes não tiveram oportunidade de estudar, hoje estão estudando? E quantos pais que levam seus filhos na escola também? E quantos pais, mães, que chegam em casa e podem, né, multiplicar esse ensino que estão tendo ali no CEBEJA hoje? Certo? Então, eles são multiplicadores de saberes. E se o CEBEJA acabar, né, isso vai acabar também. Além disso, muitas pessoas, nós já tivemos muitos casos, né, de alunos que entraram lá no colégio com depressão, né, com problemas de ansiedade, com problemas de N problemas, né, emocionais, enfim, ao conviver, né, com outros alunos, né, ao desenvolver as atividades que eles desenvolvem ali na escola, melhora muito a saúde e o bem-estar deles, ao conviver com outras pessoas, né, ao trocar ideias, contar as suas histórias, né, os professores ouvintes, que muitas vezes, né, somos psicólogos, né, está aqui outra professora, Valéria, está ali ouvindo, quantas vezes foi, né, professora? E os nossos professores do CEBEJA também, né, os nossos funcionários, né, os administrativos. Às vezes o aluno chega lá com um problema muito grande, senta lá, conversa com alguém, né? Quantas coisas a gente escuta e uma palavra ali de conforto, um direcionamento, muda toda a história, né? Então, melhora da saúde e do bem-estar desses nossos alunos também. O acesso à educação de qualidade. Hoje, conversando, então, com as diretoras lá do colégio, né, fomos muito francas umas com as outras, elas entenderam, né, até o momento elas não foram notificadas também da transferência, porque eu acho que também a chefia do núcleo, ela se colocou a nosso favor, e ela falou que ia fazer de tudo para manter o nosso CEBEJA. Então, eu acho que também eles estão segurando as pontas no que é possível, né? E elas também concordaram comigo e disseram que cada uma no seu lugar,
né? Eles com o ensino deles e nós com o nosso, com a educação, né, de jovens e adultos. Nós desenvolvemos atividades muito diferenciadas ali no CEBEJA. Se vocês acompanharem pelas redes sociais do CEBEJA, nós temos uma página no Instagram, no Facebook, né? Fazemos muitas atividades práticas, fazemos muitas atividades diferenciadas, oportunizamos muitas palestras para os nossos alunos, né, de diferentes áreas profissionais. Esse ano mesmo nós tivemos com a psicóloga, tivemos com o dentista daqui do município de Guaraniaçu, tivemos com o pessoal da assistência, do CRAS, sobre a violência doméstica, tivemos o policial, isso mesmo, né, o policial Ricardo Barreto, tivemos o apoio dos bombeiros, né, treinamento da brigada. Então, assim, a gente oportuniza muitas coisas para os nossos alunos, né? Viagens a Foz do Iguaçu, a lugares que eles nunca tiveram oportunidade de conhecer, né? Fazemos lá na nossa escola interna a nossa festa junina, que muitos alunos nos dizem, professora, eu nunca tive a oportunidade de dançar uma quadrilha. Para vocês podem parecer uma coisa simples, mas para eles é muito significativo isso, né? Fazemos gincanas de conhecimento, fazemos interclasses de jogos, nossos alunos de 20, 30, 40, 50 anos correndo lá e jogando. Vocês têm que ver a coisa mais linda do mundo, né? E está tudo lá nas nossas páginas, vocês podem acompanhar lá. Então, é muito interessante. A nossa escola é a nossa casa. E o CEBEJA precisa ficar, né? Mudar de lugar não é a solução, porque mudar de lugar vai ser a decretação do fechamento do CEBEJA. E, por último, estamos na democracia. Tanto se fala em campanha, né? Vou lutar pelo direito à educação, à segurança e à saúde, né? Então, senhores vereadores, colocamos aqui o nosso anseio para vocês, né? E gostaríamos que vocês defendessem a educação, tanto quanto é falada. Porque, da parte da SED, não veio nenhuma consulta pública, não veio nenhum informativo, nós fomos pegos de surpresa, né, esse ano. E, realmente, contamos com vocês. Eu acredito que, unindo forças, vocês conversando com os seus deputados de confiança, né, levando a nossa voz até eles, até Curitiba. Me parece que amanhã vão para Curitiba, né, vereador Gustavo? Leve os nossos anseios, por gentileza. E digam que o CEBEJA deve continuar. Então, que esse compromisso com a educação seja realmente abraçada por vocês. Muito obrigada. Se quiserem tirar alguma dúvida, estou aqui. Podem perguntar. Diretora Gladimar, parabéns pela explanação. Com certeza que todos os vereadores estarão apoiando, mas fica aqui a palavra livre, algum vereador que queira fazer alguma pergunta? Alguém quer usar a palavra? Vereador Marquinhos. Boa noite, presidente, vereadores, professoras, alunos, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Professora, pode contar comigo, e eu acho que os demais vereadores estão todos para unir força. A união jamais será vencida. Uma escola não pode ser fechada, tem que ser aberta, mais escola em vez de fechar. Isso e mesmo. podem contar comigo. Aqui tenho maioria aqui amigos meus, conheço, sei do passado e do que estão vivenciando. Quero dar os parabéns para vocês que estão conseguindo estudar. Muitos perderam essa oportunidade na vida.
Então, a escola não pode ser fechada. Podem contar comigo que vou entrar em contato com os deputados para ver o que pode ser feito para ajudar. Somos muito gratos. Ok, vereador Marquinhos, continua livre a palavra. Com a palavra, a vereadora Ede. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Vladimar aqui conosco. Boa noite. Os alunos, colaboradores, apoiadores que estão aqui, né? Quero falar, Glad, pode contar comigo também. Vou estar falando com o meu deputado, por mais que eu não, ano que vem não serei mais vereadora, né? Mas ainda tenho um deputado, o qual eu apoiei também, e ele continua lá. Vou estar falando com ele. E assim, acredito que por mais que, eu não sei, até não te perguntei, só um pouquinho, só um pouquinho, está difícil para você ver. Eles querem mudar só os alunos, ou a direção vai ser a de lá, ou leva toda a estrutura do CEBEJA? Então, qual que é a ideia deles? De início, a proposta é eu ir com eles por 20 horas só. Hoje eu tenho 30 horas na direção, né? Então, de início, vai ficar à noite, lá eu fico à noite, mas em julho já tem eleição nas escolas. E pelo número de alunos, o desembargador não comporta mais uma direção à noite. 40 horas as que estão lá, né? Então, hoje tem 80 horas de direção. Tatiane e Lauciane, cada uma tem 40, e mais 20 à noite não vai comportar pelo número de alunos. Então, automaticamente, isso vai acabar também. Aí eu não vou acompanhar os meus alunos. Aí já não tem direção à noite lá, né? Só quem fica lá é um terceirizado, um secretário. Então, é bem complicado. É aquilo que eu disse para vocês. Vai fechar. Essa questão que você falou aí, eu presenciei, estive junto com alunos que a gente esperava completar os 14 anos para estar levando para lá, até os do ensino, né, do primeiro ao quinto ano, a gente segurava alguns que não queriam estudar. Então, isso é verdadeiro mesmo. Eu mesmo estive junto com alguns, na época eu estava ali na secretaria, e eu sei do acolhimento lá, que realmente acolhiam esses alunos, adolescentes, né? Alguns que tinham algum problema aí fora, lá dentro eles eram acolhidos. Isso é verdadeiro, porque eu presenciei muitas vezes, né? Mas pode contar com o meu apoio, sim. O que eu puder estar fazendo, estarei junto com vocês. Só esclarecendo mais um ponto. À noite tem salas ociosas, mas durante o dia a escola é ocupada por inteiro. Então, levaria toda a estrutura do CEBEJA para lá. Nós temos documentação de uma sala inteira lá, uns 10 arquivos, mais ou menos, cheio de documentação, desde o tempo do NAS, do CES, do Rocha Pombo, que a diretora Tatiane falou que eles não têm mais lugar onde pôr. Então, veja, eles querem jogar tudo para lá, né? Cessa o CEBEJA ali, implanta lá, mas aonde que vai ficar tudo isso? Todos os bens móveis, né? Não tem espaço, só tem sala, gente, só sala. Então, nós conversando e percebemos que alguns coordenadores que estão lá na CIED hoje, né, com uma simples canetada decidem alguma coisa, mas sem conhecer a realidade, sem nunca ter colocado o pé no CEBEJA, sem conhecer essa realidade, né, gente? Então, por isso que a gente luta por essa causa. Tá bom? Ok, continua livre a palavra. Vereador Gustavo. Boa noite, a diretora, a todos os alunos, aos professores que estão aqui presentes. Eu mesmo, se fosse há uns anos atrás, estaria sentado aí com vocês, que eu concluí meus estudos ali também. Eu, com certeza, amanhã estamos indo na capital, falar com o deputado Traiano, o vereador Euclides, o vereador Carlão, que hoje, infelizmente, não se pôde fazer presente, mas vamos sair na madrugada e amanhã cedo vamos estar lá em reunião com ele e, obviamente, que esse caso de vocês, que não é de vocês, porque vocês estão ali de passagem também, né? Dessa escola tão importante para o nosso município, vai estar em pauta. Escola essa que eu vejo assim, quando... Eu lembro no passado, quando falaram em diminuir o INSS, o Santinho deve lembrar bem dessa questão, foi diminuindo, hoje tem uma pessoa só que atende, e muita coisa acabou no meio da estrada. Hoje, qualquer coisinha, você tem que dar um pulinho em Cascavel, né, Santinho?
Então, tipo assim, tínhamos uma situação aqui e foram mexer, como bem disse a professora, alguém deu uma canetada lá de cima, mudou uma situação e quem perdeu foi a população, não só de Guaraniaçu, porque Campo Bonito e Bema Diamante vinha se socorrer tudo aqui em Guaraniaçu. E vendo a professora falar na questão, eu vejo muito preocupante na questão do foco, né? Por exemplo, os diretores da escola do desembargador, eles têm um foco. Isso. E o foco de vocês é outro. Então, isso aí é bem o que a senhora está falando. No começo vai se manter, com o passar dos dias e meses, vai diminuir, e, infelizmente, vai acabar acontecendo o fechamento, né? Então, pode ter certeza, amanhã vamos estar lá na capital, defendendo essa causa nobre de vocês, como eu disse, de vocês, não só, né, de nós, do município de Guaraniaçu, né, e dos municípios vizinhos que também estudam aqui em Guaraniaçu. É uma escola que eu tenho um carinho por ter passado lá também. Como a professora falou, na Escola Bonita, nós conseguimos um recurso com o deputado Traiano, o Euclides, o Zé junto, uma das últimas viagens em Curitiba que tivemos lá com o Euclides, o Zé e o Carlão veio também junto com nós. Nós conseguimos um recurso da Escola Bonita para a Escola do Guaporé, do Bela Vista, estava bem encaminhado para vir, e na oportunidade eu liguei para a professora, para a diretora, que era para vir mais um recurso, só que ainda não tinham concluído o gasto, que era essa última reforma que estão fazendo ali nos pisos, né? Por isso ainda não veio esse recurso. Então pode ter certeza que vamos estar lá amanhã e vai estar na nossa pauta em reunião com o deputado sobre o assunto de vocês, ok? Muito obrigado, vereador. Continua livre a palavra. Com a palavra, vereador Criden. Olha, diretora, ouvindo e vendo você falar, se vê a emoção, o amor, a dedicação que você faz ao seu trabalho. E diante disso que nós tomamos algumas atitudes, como disse o Gustavo, nas oportunidades que tivemos, aproveitamos para direcionar recursos através dos nossos deputados para o nosso município. Eu vejo aqui, o Gustavo já se arreganhou lá. Foi meu professor. Temos uma longa história, né, mestre? Perdeu um pouco também pelo caminho. Tenho aqui parentes, tenho ali companheiros de trabalho que já trabalhamos junto, né, nas antigas. Tenho conhecidos, amigos, tenho professores aqui. Meu amigo Dick, tenho clientes aqui. E acredito que também devo ter tido algum eleitor também, né? Então, minha gente, olha só que bonito, parabéns, também fiz parte. Eu entrei numa parte mais leve da explicação que ela fez sobre alguns alunos que às vezes foram por alguma demanda para lá, né, por alguma força maior, né? Eu fui porque ali esgotou as chances no desembargador. Santinho, todo mundo tem um passado. E não adianta se esconder, é verídico, é um fato venérico, como se diz. E estive lá, até um dia aqui numa discussão, acabei apresentando os nomes das pessoas, inclusive temos já alguns saudosos companheiros aí, bem novos inclusive, porque os de 30, 40, hoje eu estou com 39, eu sei que não parece, alguém aí não está acreditando, mas gente. Eu tenho uma carinha mais usada. Como diz a história, é igual carro de prefeitura, né? Bom de ano e ruim de lata. Mas são 39. Muito bem vivido. Sou de 85, ela disse que começou a partir de 87 a escola. Então, que bom que vocês estão aqui. Fiquei muito contente de ver vocês aqui hoje lutando por uma causa de todos. E como disse o vereador Gustavo, você veio a calhar, a gente já estava com essa agenda marcada e estamos indo amanhã cedo, que Deus nos abençoe a nossa viagem, e já vamos estar lá conversando com o nosso deputado Traiano e com o Luciano Duce, que nós temos 2 deputados, um estadual e um federal, que olha por Guaraniaçu, já olhou e vai continuar olhando. Eu não vou estar aqui sentado nessa cadeira o ano que vem, mas podem contarem comigo, porque isso é uma briga, no bom sentido, uma luta na causa de todos. Então, os demais que foram reeleitos, que estão aqui,
Se agarrem no terço, falem com os seus deputados, corram atrás, vamos lutar. Se perder, vamos perder porque a maioria venceu, mas não foi porque nós não lutamos, porque nós nos acovardamos e, como se diz, morremos deitados, né? Vamos lutar de pé. E mais uma vez, parabéns, parabéns pelo teu trabalho. Que bom, vi uma emoção quando você disse ali, e isso conforta a gente porque vale a pena a gente estar fazendo, ter feito, ter passado por aqui sentado nessa cadeira. Fui um aluno de lá, estive aqui, o Gustavo também, né? E Carlão, inclusive Carlão, nosso professor. E, gente, isso é o estudo é para a vida toda, tá? Então, parabéns mais uma vez para vocês. Que Deus nos abençoe sempre nessa caminhada. Vamos continuar lutando. Não é porque não estamos mais com a caneta na mão que nós não vamos. Nós moramos aqui, votamos aqui, contribuímos aqui, pagamos os nossos impostos, ajudamos a gerar empregos. E, gente, parabéns mesmo. Parabéns a você pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigada, Vocês vereador. são merecedores de tudo isso. Com a palavra, vereador Rigo. Oi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, diretores faz presente nesta noite aqui, a todos vocês, alunos e alunas, aos professores, aos colaboradores da escola, dar os parabéns para vocês por estar aqui no dia de hoje, parabéns à diretora, dar uns parabéns especial à minha professora Valéria, foi minha professora, né? A única das professoras aqui, mas parabéns a todas, né? Que ninguém é nada na vida sem um professor, né? Então, temos que valorizar muito. Diretora, parabéns pelo seu trabalho. Enquanto eu estive lá de secretário na administração, sempre procurando, conversando, querendo aumentar a linha de transporte, tentando buscar aluno aqui e ali, os vereadores aprovando, fazendo a parte deles. Então, para vocês, parabéns para vocês, alunos, mas por trás de tudo isso tem os professores, tem os funcionários da escola, que sempre lutaram por vocês também. A gente entende que não é fácil, por alguma adversidade, alguém deixou de estudar por algum motivo. Hoje as pessoas já estão com uma idade um pouco mais avançada, mas nunca é tarde. Vocês deixaram seus afazeres do dia a dia. Não é fácil, mas à noite vocês conseguem vir estudar. Então isso é muito gratificante, igual a professora falou. A minha mãe é analfabeta. Quando a minha mãe aprendeu a ler, eu cheguei lá, a minha veinha, com todo respeito, estava lendo. Foi uma emoção muito grande, porque tudo ela pedia para mim. E eu não me criei junto com a minha mãe, mas a gente quase não teve muita convivência. Mas eu ia no mercado com ela, que eu tinha que ver o preço dos alimentos, eu tinha que ler isso, ler aquilo. E quando ela aprendeu a ler aquilo, para mim foi muito gratificante, né? Pena que não fui eu que ensinei, porque eu não convivi quase com ela, né? Mas foi uma professora também que fez umas aulas lá na escola, ali no Jardim Real, e ela acabou aprendendo a ler lá, graças a Deus. Então, diretora, pode contar com a gente, os alunos, os pessoal dessa escola também pode contar com nós. Por coincidência, hoje aqui, todos os deputados têm sua força. Nós temos aí o Traiano, que é o vice-líder, né, do governo, Traiano? Está lá, né? Temos o Uzenbach ali do governo também, que está representado pelo Marcelo, por mim e pelo Marquinho. A gente vai estar conversando com ele também para ver o que a gente pode fazer. Não depende da gente, né? Se dependesse da gente seria diferente. Às vezes, assim, igual o Cride falou, talvez perdemos para a maioria, mas não é a maioria, né? Que é isso, às vezes, né? É igual nós falamos, alguém lá de cima dá uma canetada e a maioria tem que ficar quieto, né? Então, e a democracia não é feita igual a professora falou, né? Então, temos que respeitar. Se a maioria quer assim, vamos fazer assim. Parabéns para vocês. Obrigado, Ok. vereador. Quer fazer? Com a palavra, vereador Marcelo. Boa noite a todos, obrigado pela presença aqui. Diretora, me diga uma coisa, em que pé está a situação? Isso aí foi uma determinação, tem que se mudar e não... Como é que está isso? Está em stand-by, isso é para o ano que vem, é para já, como é que está? Essa mudança, segundo o que eles disseram, é para 2025. Mas, por enquanto, não tem nada oficial ainda, né? Estou conversando ali com o promotor de justiça e tal. Já reunimos uma vasta documentação, comprovando, né, os números de aprovados, desistentes, Sim. enfim, a frequência, número de turmas ali do primeiro semestre, de agora, do segundo semestre, as turmas aprovadas já, abaixo-assinado dos nossos alunos, o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, a PMF da escola também já se mobilizou. Então, agora estamos aguardando a manifestação,
né, desses órgãos para ver qual vai ser o andamento. Tá, mas qual a alegação do governo para fazer essa mudança? Contenção de despesas. Tá, é isso que eles alegam. Mas o governo paga aluguel ali? Não paga, vereador. Ele não paga. Ele diz o seguinte, na verdade, eles querem acabar com a modalidade EJA. O foco do governo hoje, do Ratinho, é o ensino regular, escolas integrais, escolas cívico-militares. Porque o CBEJA dá trabalho, né? Os alunos têm muitos compromissos e têm muitos problemas, muitas responsabilidades. Então, é um aluno que ele não vai todo dia para a escola como um aluno menor que a lei obriga. Esses nossos alunos não tem nenhuma lei que obriga eles a frequentarem o CBEJA. Eles vão de livre e espontânea vontade, com exceção dos menores, né? Nós temos alguns alunos menores no ensino fundamental lá ainda, tá? Mas, fora isso, são todos adultos aqui que vão na escola porque querem. E isso dá trabalho para o governo. Então, ele quer acabar com essa modalidade. Nós tínhamos mais de 125 mil alunos matriculados na rede estadual. Hoje diminuiu para 30 mil e poucos, por esse fato. Então, ele já vem fechando alguns CBEJAs. Já fechou, agora decretou também o fechamento lá de São José dos Pinhais. 2 vizinhos também foi a mesma situação. Eles estão se mantendo abertos através de uma liminar expedida pelo Ministério Público. O CBEJA de Goiuerê é o mesmo caso, também está se mantendo através de uma liminar, né? Então, as escolas estão conseguindo, sob essa tutela, se manter. Mas o foco dessa gestão, que está lá no planejamento escolar, né, tem essa visão, infelizmente. É uma situação bastante complicada, porque a gente vê que é uma determinação que vem de cima para baixo e sem ouvir absolutamente ninguém. Mas isso não acontece só no Estado, acontece no município também, nos municípios também acontece muito isso em relação ao fechamento de alguma entidade, em relação a fechamento de escola. Isso já aconteceu aqui em Guaraniaçu também, não ouviram a comunidade, simplesmente chegaram lá e fecharam a escola e ficou por isso mesmo. Então a gente lamenta profundamente dizer para vocês o seguinte, que como disse aqui o Leandro Rigo, nós temos alguma representatividade junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, mas é o momento, nesse momento, faltando 45 dias para fechamento, para encerramento, para troca de governo, é importante que o prefeito eleito, que vai assumir o município, não é prefeito ainda, vai assumir o município, que os vereadores da base, vereadores da oposição, eu acho que toda a comunidade tem que se movimentar e se manifestar. Então, essa questão política, situação, oposição, deve realmente deixar de acontecer, deve fazer parte do passado, porque nós temos essa situação para resolver, né? E nós temos que resolver. E não podemos permitir de maneira alguma que se feche o CBEJA, que tem uma história extraordinária em Guaraniaçu. E nós não temos culpa que, de repente, lá em outro município não funciona. Porque pode acontecer, né, professora? Pode acontecer, às vezes lá em outro município não funciona. Mas que culpa que nós temos aqui em Guaraniaçu que lá não funciona. Isso mesmo. Então nós temos que defender e pedir para esse pessoal que assume o município a partir de 31 de janeiro, que realmente faça um esforço de sobremaneira para manter esse CBEJA funcionando. Inclusive, eu estou aqui à disposição para poder ajudar no que for possível. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Ok, todos os vereadores já se manifestaram. Quero dizer, eu, como presidente aqui hoje, em substituição ao presidente Zé Bombeiro, eu dou todo o apoio. Até a gente, quando chegou o ofício para mim, vereador, e a gente estava fazendo aqui pela Câmara, falei com o Dariva ali para que o sindicato se manifestasse também. A gente sabe da dificuldade que vocês tiveram para estudar, e eu vejo assim, no meu ponto de vista, que se hoje mudarem ali para o colégio, a frequência vai diminuir muito. Com certeza. Tá? E eu penso nos alunos, porque cada um convive com as pessoas que se acham iguais, né? E indo ali tem outros tipos de pessoas de diferente pensamento. Então, para o CBEJA continuar, é só que seja lá.
Então, o nosso apoio é restrito para que não feche, para que não transfira para cá. E o que eu penso, eles deram uma cartada, se ficarem quietos, nós fechamos. Parabéns vocês, alunos que estão se manifestando, professores, diretora, vereadores, prefeito, hoje o prefeito que vai assumir, todos nós temos que batalhar por isso. Se vocês não fizessem esse manifesto aqui, que vai ir para as redes sociais e contar, se vocês não estassem presentes aqui, essa sessão não teria importância para nós defender o CEBEJA. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado, diretora, conte com a Câmara sempre. Nós que agradecemos pela oportunidade de vir aqui expor tudo o que está acontecendo, e é uma escola que está dando certo, então ela deve continuar. Né? Muito obrigada a todos, senhor presidente, senhores vereadores e os ouvintes também. Valeu, obrigado. Nós vamos continuar nossa sessão, que agora começa o grande expediente. Obrigado, pessoal. Nós vamos continuar essa sessão, que nós temos um grande expediente ainda para fazer. Deixo aqui para todos os vereadores aberto o grande expediente. Se algum vereador queira fazer uso da palavra. Nenhum vereador queira fazer uso da palavra no grande expediente. E assim, então, termina todos os assuntos. A sessão deve ser encerrada quando nem mais um vereador queira fazer uso da palavra. Então, não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, declara encerrada a presente sessão e, com a proteção de Deus, então declaramos encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão, segunda-feira que vem, neste mesmo horário. E se algum de vocês querer assistir também às próximas sessões, ou pelas mídias sociais, ou pode vir presentes aqui. Obrigado a todos.